Olá meus amigos, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. Eu estou com essa fonte aqui, pessoal. Essa fonte do som Sony. É o Sony. Deixa eu mostrar para vocês aqui o modelo dele. Tá com um problema nessa fonte, eu vou tentar consertar ela aí e quero trazer para vocês aí, né? Deixa eu mostrar aqui o modelo, né? Marca Sony, modelo MHC ESX6. Essa aí é a fonte. Essa é a fonte dele. E é o seguinte, galera, essa fonte, eu fiz até já um vídeo ensinando como ativar. Fiz um vídeo aqui bem detalhado, né? Explicando como ativar ela. E conforme vocês estão vendo aqui no vídeo. Porque tem outras aí que você olhando aqui pra ela, que ela fica tipo como se ficasse mais fácil, né? Porque você fica com medo porque aqui vai liberar a tensão alta, você fica pensando, vixe, como é que eu vou fazer pra acionar, né? E geralmente a gente aciona ligando o resistor de tensão mais baixa, né? 3,3, 5 volts. Só que essa fonte, quando ela não está acionada ainda, ela já libera uma tensão aqui, só que é baixa. Ela fica em 7 volts, 7,8. Aí só aumenta essa tensão quando ela é acionada. Aí vai para 30 e... Tinha uns 36 volts, 36 talvez, estando aqui sem carga, sem estar conectada. Se você for medir aqui, vai dar uns 36,5, né? Só que essa daqui, pessoal, ela está dando só 25 volts só. Tá bem abaixo, né? Mais de 10 volts a menos do que precisa, né? Queremos supor que ela esteja mesmo em 25 fechado. É para estar em 36, né? Então tem 11 volts a menos aí. Isso acontece o que, galera? Isso acontece que o som vai entrar em proteção, né? Aí, principalmente, você começa a usar, aumenta o volume. Quando aumenta o volume, ele vai ter tendência a entrar em proteção quando você aumenta, certo? E muitas vezes você está usando ele normal, quando demora um tempo ele entra em proteção. Porque esse defeito, eu não sei também se a tendência dele vai ser conforme usa, vai ser essa tensão ir caindo. Eu sei que principalmente ela cai, né, quando aumenta, né? Então, entra em proteção. E aí, nesse caso aqui ela tá acionada, já aqui, né? E tá dando só 30, aliás, só 24,9, 25, nessa faixa, ó. Aí o que que acontece? Eu vou procurar aqui o defeito, aqui a causa. Ó, tá dando 24, ó, agora só deu 24,7, ó. Acho que a tendência dela é ir baixando e caindo aí, perdendo a força. Onde era pra estar com 36,5. Então eu vou dar uma analisada aqui no circuito, vou ver se eu acho aqui a causa para solucionar e trazer para vocês. Para quando vocês pegar um aí que tiver assim, com a fonte baixa, né, que tiver acionando a proteção, principalmente quando aumenta o volume, aí provavelmente vai ser a fonte baixa, você monitora aqui a fonte. Se a fonte não tiver dando os 36 volts, né, você tá com a fonte conectada lá e tal, você mede bem aqui, ó, você mede aqui nesse pino aqui, ó, que é para ter os 36 volts. Se não tiver dando só 20 alguma coisa aí, ou menos, ele vai acionar a proteção e aí para de tocar, né? Quando aciona a proteção, ele desliga a fonte, né? Aí até essa tensão de 20 e poucos que tem, quando ele aciona a proteção, ela já cai também, né? Já zera. Aliás, zero não, ele fica em 7, né? Fica a tensão, ela nunca, nessa fonte, nesse modelo aqui de fonte, nesse caso aqui, ela nunca zera aqui, né? Quer dizer, zera se der algum outro defeito, mas quando ela aciona a proteção, ou quando a gente liga, que fica em stand-by, fica sempre 7 volts aqui, 7,7, 7,8, beleza? Depois eu vou caçar a causa aqui desse defeito, vou ver se eu encontro aqui, vou dar uma verificada nesse acoplador, vou dar uma verificada aqui em alguns resistores, vou dar uma verificada também no UTL, né? Não sei se é em SMD, se é isso daqui, ó. Dá uma verificada nele, capacitor de filtro, né? Vamos fazer um teste aqui. Ou se não tiver aqui na parte do secundário, pode estar aqui no primário também. A causa desse problema que eu tô falando pra vocês, de atenção tá somente nesses 25 volts aí, que não é o normal dela, beleza? Então eu vou dar uma analisada, caso eu descubra aí a causa, eu trago pra vocês aí, pra vocês resolverem de vocês aí também, né? Beleza? Então é isso aí, aguarde aí que eu trago a resposta. Se Deus quiser eu vou encontrar aqui a causa e resolver o problema pra ajudar vocês aí também. Vamos lá, pessoal, voltando aqui pra falar pra vocês que deu certo aqui, né? A tensão subiu para os 36 volts. Porém, pessoal, mais um daqueles consertos, né? Mais um daquelas resolução de problema que na verdade tipo se resolve aí e a gente não sabe o que era exatamente. Mas eu fico indignado com isso. Mas deixa eu explicar para vocês aqui, né? O que não, pelo menos o que não era, né? Pelo menos o que não era. Não era, pessoal, defeito no primário, certo? E também não era, pessoal, os fotoacopladores aqui foram testados, apesar de só um deles aqui é que faz o controle, né? Realmente o controle de tensão, né? O outro é só para acionar.
Então eu verifiquei aqui o fotocoplador, igual eu falei pra vocês, até automaticamente testei os dois, porque eu tipo inverti de lugar, né? Tirei um de um lado, tirei do outro, ficou do mesmo jeito, eu já descartei a possibilidade, né? Porque se tivesse mudado o defeito, se ela tipo não tivesse acionado, ou tivesse mudado aí alguma coisa da tensão, sei lá, aí eu ia saber que realmente um deles estava com problema. Mas enfim, não aconteceu nada. Aí andei verificando aqui a parte do TL, né? Aqui o TL aqui, pessoal, esse de 4 pinos aqui, ó. Né? Então eu fiz um teste nele, eu adaptei até um outro mesmo normal, só de 3 pinos mesmo. Que aqui é 4 pinos, mas só é usado 3, né? Aí o que acontece? Não resolveu nada também, ficou a mesma coisa. Certo? Aí fiquei desconfiando que fosse esse diodo. Até porque eu percebia uma mudança, uma alteraçãozinha, uma oscilação, né? Na tensão, na saída aí. Aí eu conferindo aqui esses componentes, desconfiei do diodo, mas não fiz nenhum teste nele. Mas tinha dado uma ressoldada nele aqui também, mas ficou do mesmo jeito. Porque eu medindo a tensão em cima do diodo mesmo, ele é de 18 volts, não tinha alteração. Aí eu pensei, então a alteração não é nele, porque se fosse nele, né, a alteração ia estar variando esses 18 volts, para mais, para menos. Então nele, em cima dele, estava normal, aí então o diodo tá bom. Aí fui verificar outros componentes ligados nesse circuito, né. Aí conferi o resistor que tem bem aqui de 1K, estava normal, porque em cima dele estava tendo a variação, em cima do resistor de 1K, né, que é esse aqui, o 10 era alguma coisa aqui, ó. Esse, né. Aí testei, beleza, botei outro, ficou do mesmo jeito, então não é, mesmo assim não é o resistor. Aí tem outro resistor de 10K aqui, fiquei desconfiando que fosse esses capacitores em cerâmica aqui, né, que poderia ser. Mas aí o que eu fiz? Aí eu não retirei mais os componentes para fazer os testes, eu resolvi ressoldar tudo. Então aí eu comecei ressoldando e fazendo alguns testes aqui nesses resistores aqui, ó. Todo esse circuito aqui, ó. Certo? Então assim, quando eu testei todo esse circuito aqui, que ressoldei, aliás, fiz toda a ressolda, só que aí aconteceu um acidente aqui, que foi o seguinte. Eu fui fazer uma medição aqui nesse ponto aqui, e acabei aqui sem querer dando um curtozinho aqui, ó, e abriu um resistor que tinha aqui nessa posição. Só que esse resistor no esquema, e deu para conferir nele mesmo, conferir assim o que estava escrito nele, ele é tipo nesse aqui também, é como se fosse só um jump, é um resistor de resistência muito baixa, né? Você medindo aqui vai bipar. Aí eu pensei, então nesse caso eu posso colocar algum outro aqui. Aí eu coloquei esse grandão aqui, ó. Aí sim, aí quando esse resistor queimou, aí a tensão subiu, né, para 40 e tantos volts, porque não tava mais indo referência para lá, né? Aí a tendência é subir, né, no caso. E um detalhe, né? No esquema que marca nesse pino aqui que tem que é como se fosse o TL, né? Num pino é referência, que é para ter 2.5, e no outro é para ter tá marcando lá 16 volts, que é para ser o normal. E tava dando aqui só 5 volts, ficava variando um pouquinho, não subia mais do que 5, 6 volts. Aí vai, então o erro tá por aqui. Só que detalhe, né? A fonte baixa realmente não iria liberar, não ia ter essa tensão mais alta, só ia ter a tensão mais alta quando a fonte tivesse na tensão de 30 e tantos volts, porque ele vem justamente passa por esse diodo. Aí tipo tava 25 volts menos os 18, que o diodo é de 18, né? Aí ficava poucos volts aqui, ó. Mas aí não é defeito aqui nem nele, porque eu testei, nem no diodo, nem no resistor, né? Sim, aí resumindo, aí quando eu ressoldei, que logo em seguida não teve nem como testar, porque esse aqui já queimou, eu troquei. Mas ele, por ser um resistor de 0R, eu acho que ele não ia estar alterado, né, galera? Até que se ele tivesse alterado, nesse caso aqui, né, a tensão era, nesse caso a tensão tivesse alta, né? Porque como ele já é de 0R, a resistência baixa, ele não ia ter como zerar mais ainda do que já é, né? Então, se ele tivesse alterado, seria tipo aumentar a resistência. Então, se tivesse aumentado a resistência, iria aumentar a fonte, não baixar. Então, não era ele, né? Eu tava até desconfiando que tinha repente, será que foi coincidido de ser justamente ele, mas não é por causa disso que eu tô explicando pra vocês. Então, eu ressoldei, aliás, soldei esse outro aqui de volta. Aqui eu já tinha ressoldado e também medi o valor dos resistores, ó. Aqui é 33K, né? Tem no esquema 33K, isso daqui é um de 10K, tava também normal. Tava não, tá? Aqui é 2K2, também normal, ó. Aí aqui tem um outro bem aqui, eu acho que esse também é de 10K. Eu sei que, aí resumindo, quando ressoldei, que botei
componente que tinha aberto queimou. Aí a tensão ficou em 36 volts, normal. Aí é igual eu tô dizendo pra vocês, não sei o que foi exatamente. Ao ter dado essa subida de tensão, porque queimou, e também por eu ter ressoldado, aí fica aquela coisa, será que é algum componente que tava com fuga ou aberto, não sei como, né? Fiquei pensando que podia ser algum desses capacitores aqui, sei lá. Ou esses capacitores em cerâmica, né? Mas eu não sei se eles poderiam criar uma fuga e acontecer isso, né? Mas foi isso aí que eu fiz, pessoal. Então, você pegar o seu que tiver assim, o que eu vou recomendar? Faça uma ressolda também, com cuidado para não fazer que nem eu e queimar isso aqui também. Ou algum outro ponto, né? Tenho certeza que está descarregado o capacitor para você poder ressoldar. Mas não descartando essa possibilidade também de ser algum desse componente aqui que não era aqui, né? O problema, mas no seu caso aí pode ser. Então, confira TL também, confira esse de 18 volts, confira esse fotoacoplador. E o valor do resistor, né? Também. Esses resistores aqui, de referência aqui também, eles podem se eles alterar, dependendo aqui, vai aumentar a fonte ou diminuir, né? A tensão, dependendo de como aconteça aí. Beleza, galera? Então, fiquei até pensando aqui também, ó, porque tem um resistor aqui de 10K, que aí faria sentido se isso acontecesse, ó. Esses resistores em SMD de 10K, eles costumam alterar. E algumas TV de tubo, que eu sou mais acostumado a trabalhar com elas, né? Eu me deparava muito com problema no RGB. E aconteceu o que com esse resistor? Ele não aumentava a resistência, fazia baixar a resistência. Tá entendendo, pessoal? Porque, tipo assim, aqui faltou tensão. Quando faltou tensão aqui, quando isso aqui abriu, a tensão foi aumentar aqui. Então significa o quê, né? Significa que se algum resistor desse daqui aumentar a resistência, né? É como se fosse também acontecer a mesma coisa aqui. Então, aumentou a resistência, eu acho que a tendência vai ser... Eu acho, não tenho certeza, né? Se aumentar a resistência, a tensão iria aumentar também, né? Aí, como a tendência desse resistor, principalmente, seria baixar a resistência, então, baixando a resistência, aí iria também baixar, que poderia ser o que estava acontecendo, baixar também a tensão, né? Eu acho que seja assim, eu não sei, pode ser ao contrário também, eu estou aqui meio perdido. Eu não sei se aumentando a resistência aqui, aumenta a tensão aqui também, ou se é ao contrário, né? Mas enfim, talvez uma alteração aqui em algum componente desse, mas só de ter ressoldado resolveu, eu não sei, né? Que às vezes dá fuga também, essa diferençazinha, porque elas têm uma cola por baixo, ó, esses componentes aqui tem umas colas por baixo. Às vezes essa cola é que ajuda, né, a acontecer, fazer essas coisas acontecer, né? Então por isso que vale você até retirar, limpar, não tirar essa cola velha, soldar de novo e tal, pra descartar essas possibilidades, né? Aí tem isso, como eu ressoldei essa área aqui, só que na verdade não foi só essa área, né? Eu ressoldei tudo aqui, e aí na sequência o bicho normalizou. Deixa eu mostrar pra vocês pra não finalizar o vídeo, que já tá grande demais. Mas é basicamente isso, né, galera? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Aí eu vou ficar com ela em teste, saber se vai permanecer os 36, depois vai cair de novo. Se depois cair de novo, aí eu vou saber que realmente é algum componente alterado mesmo que tá causando esse problema, né? Vamos ver aqui. Tensão, daqui pra cá. Isso aqui é um perigo, né? Mas tá aí, ó, 36,2, ó. Normalizou, ainda não ficou ruim não. Eu acho que deve ter resolvido mesmo, galera. Mas aí, meio misterioso é a resolução, mas agora é só usar, né? Só o tempo mesmo aí pra mostrar se vai voltar a cair a tensão ou não. Beleza, pessoal? Valeu, até o próximo vídeo.